turma! Chegamos ao episódio 170. Tá faltando só um. O Chicão trazer os amigos ali. Já fizemos uma peneira, tá? Já tem um que tá confirmado já. 171 vão ser os mais mentirosos aqui da região. Aí tem um que é campeão, né? Tem um que é campeão. Só de eu falar isso aqui, você já deve saber quem é. Né? Você já deve ter... Olha, esse aí, ele fecha a gaveta com a chave dentro. Começando o programa agradecendo a Unesco, a nossa universidade. Rapaz. Passou em curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você consegue fazer tudo junto com a Unesco, a nossa universidade. Lembrando que tem o projeto da Universidade Gratuita de Santa Catarina, então que privilégio, né? Antigamente o cara, não consigo, tem que pagar, tem que estudar, tem que trabalhar, tá muito caro, não consigo. Agora não tem mais desculpa, né, Chicão? E se vários cursos se enquadram nisso, né? Lembrando que a Universidade Gratuita são para cursos presenciais. Não são inicialmente era para curso online e presencial, mas se tornou só presencial, porque o online poderia fazer uma pessoa de qualquer lugar do país. E como ele é um projeto de Santa Catarina, do estado, então se tornou presencial. Não tem mais desculpa para quem quer estudar, né? Quer aprender, antigamente era mais difícil, morava numa cidade... A gente entrevistou a doutora Thaís aqui, que morava em outra cidade, tinha que vender docinho, vender isso, vender rifa. Hoje não, hoje consegue fazer com mais tranquilidade. Tem universidade gratuita aí. E entra ali no www. Tem na descrição do vídeo aqui o link da Unesco para facilitar para você. E quem já fez uma graduação pode fazer. Tu já tá na tua segunda, né, Preto? Tô na segunda. Sempre bom ter sócio assim, que é cara graduado. E tô estudando com a Dalu, né? Nossa magnífica reitora disruptiva. Nos entrevistamos ela aqui no Dia da Mulher. E ela disse: não, eu já tô fazendo a minha, sei lá, que número de faculdade faz ela. Termina uma e faz outra. Volta, vamos. E eu fui lá incentivado por ela, tô lá feliz da vida. Então, se eu pudesse dar um conselho, vai estudar. Vai estudar que o estudo ninguém te arranca, tá bom? E falando em estudar, temos um professor na mesa, Chicão. Temos um professor na mesa. Rapaz, hoje... Sabe que eu domino é o italiano, né? Eu sei, o italiano tu vai bem. Eu já não domino, eu domino mal e mal em português, mas eu preciso corrigir um pouco disso. E nunca é tarde para aprender também uma língua nova, principalmente o inglês, que é uma língua universal e que é mais falada, mais escrita. Será que é isso mesmo no mundo inteiro? É ou não é, Lucas Gregório? Seja bem-vindo ao Tal Podcast. Tudo certo, rapaziada. Sim, é o idioma mais falado no mundo, não o inglês, né? É considerado como idioma oficial em mais de 100 países. E, claro, com outros idiomas, né? Por exemplo, a África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Então, um deles é o inglês, né? Eu já morei lá um tempo e é bem distinto, assim, um país bem distinto. Mas é o idioma mais falado do mundo. Caramba, cara, um país com 11 línguas aí, um fala de um, outro fala o outro. Como é que é essa confusão? No mínimo, todo mundo fala 3 idiomas lá, né? Porque antigamente a África do Sul eram vários reinos, né? Quando unificou, os reinos manteram o próprio idioma, só que aí virou um país só, né? E um país não se uniu, que é Lesotho, que é um país que fica dentro da África do Sul. Aí eles falam só o idioma deles. Aí fala o Sisuto, Xhosa e Suto. São 3, né? Que são bem parecidos, né? É tipo como se fosse... Português de Portugal, português de Portugal, nossa, ou um espanhol, um catalão e um argentino ali. Né? Então, bem parecidos, mas ainda assim com coisas diferentes, né? Dependendo do lugar, o inglês muda diferente, porque tem gente que ensina o inglês, tem inglês britânico. Sim. Tem muito disso, né? Sim, com certeza. Dependendo da escola que tu vai estudar ou da formação para onde tu vai, né? Tem os principais americano e britânico. Mas não existe só eles, né? Cada país que tem o seu próprio idioma é um idioma oficial, então é um jeito diferente. É igual falar que, por exemplo, o português certo é o do mineiro, não do gaúcho. Não, é um sotaque diferente. Às vezes uma palavra, outra diferente que usa, né? Um fala macaxeira, outro fala mandioca, mas é assim a mesma coisa, né? Mas a gente tem o inglês australiano, que é bem conhecido, o inglês canadense, que é bem conhecido, o próprio o inglês britânico, o inglês africano, o inglês indiano. Então, cada lugar que tem um idioma, digamos, o princípio do idioma do inglês é um inglês certo, não é um inglês difícil. Mas dá para comparar, tipo assim, o inglês, por exemplo, o inglês australiano, canadense, americano, tal, dizer que, por exemplo, é como se fosse sotaques. Sim, Rio Grande do Sul, é isso? Sim, tem diferença de sotaque, de pronúncia de palavra, né? Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa de água, né? A garrafa de água no americano eu vou falar a bottle of water, né? A bottle of water. Se eu fosse falar no inglês britânico, eu faria a bottle of water. Já fica bem diferente, né? Nem falo, tem gente que fala só bottle, com som de T mais forte. Né? Então são sotaques, mas também tem coisas, por exemplo... Mas tipo assim, todos eles entendem em qualquer que tu falar. Eles vão entender como um sotaque diferente. Assim como nós tem brasileiro falando que a gente não entende, às vezes fala muito rápido, vai conversar com o manezinho da ilha muito rápido, acontece com o inglês também. Tem gente que fala às vezes muito rápido, tem gente que não se entende. Mas não por causa do sotaque, às vezes é por causa daquela pessoa específica que fala muito rápido, que tem um sotaque do interior, né? Às vezes aqui a gente fala, né? Vai falar com o cara do interior, me vê R$5, um caro, né? Fala com um sotaque diferente, mas a gente entende que tá falando de R$5, um carro, né? Então é essa a diferença. Mas tem palavras também, né? Tipo, o celular nos Estados Unidos é cell phone, na Inglaterra é mobile.
é outro nome. Então a gente tem essa diferença. Igual em Portugal, né? Portugal é telemóvel, não é celular. Né? Tipo, banheiro, casa de banho, tem essas diferenças de palavras mesmo, mas o mais na importante essência, é o sotaque, segue né? a mesma... Cara, mesma linha. Por que a gente não sai... O cara estuda até o terceirão, por que o cara não sai falando nada? Tipo assim... Eu vou te explicar. Será que é porque eu ia só por causa da merenda? Fala, Não. The book is on the table, yellow, blue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, foi até o 12 só. Depois não fui mais. Cara, mas estuda a vida inteira. Deveria sair já falando fluentemente. A verdade é assim, né? Nós somos o país que mais tem escola de idiomas e é o que menos fala inglês, né? Infelizmente, né? Quando eu fui pra fora, eu passei em vários países e lá não tem escola de idiomas, né? Fui pra Suécia, a criança pequena fala inglês, o adulto, o velho, o idoso fala inglês, porque eles aprendem na escola. Só que nossa, não sei se vocês sabem como funciona, né? O professor de inglês na escola é um professor formado em letras, que teoricamente é um professor de português. E ele faz com ênfase em inglês ou ênfase em espanhol. Então, ele faz uma faculdade que é para ser professor de português, e aí escolhe uma ênfase de inglês e ele se torna um professor de inglês. Mas não quer dizer que ele fala inglês. E não quer dizer que ele se entende da cultura. Só quer dizer que ele tem a aptidão, o diploma para dar aula. Eu não posso dar aula na escola porque eu não sou formado. Mas o professor lá que fez a faculdade de letras pode. Só que aí, imagina, esse professor geralmente, não falando todos, mas geralmente não fala inglês. Ele só tem o livro ali para ensinar o verbo to be. Aí a gente fica aprendendo o verbo to be o ensino médio inteiro e ninguém aprende. Entendi. Então o professor que está dando aula não tem Geralmente. a capacidade de fazer o cara sair falando, porque Não. ele não fala. Geralmente. Imagina tu aprender a tocar violão com alguém que não sabe tocar violão. Não, mas não tem como. Não tem como. José, Violão de ponta cabeça. Não tem como. Então, assim, é difícil. Existem professores que se capacitam, né, digamos assim, estudam por fora para aprender questão cultural, né? Porque o inglês, eu costumo falar para meus alunos que não é só uma tradução, né? É um jeito diferente de falar. Então, se eu vou falar assim, eu vou tomar banho, em inglês seria I will take a shower. Só que a palavra banho não existe em inglês. Shower é chuveiro. Literalmente, eu estou falando, eu vou pegar um chuveiro. É o jeito que se fala para tomar banho em inglês. Então, eu tenho que entender que culturalmente as coisas não são iguais, né? E aí que tu vai realmente entender o idioma, entender como é que se fala, se eu vou falar separado ou ao contrário, né? Que tem coisas que em inglês é ao contrário, a característica vem antes, né? Então, isso tu tem que entender através de estudo, né? Não tem como, né? Estudar o idioma, entender o idioma e culturalmente, né? E como é que tu aprendeu inglês? Eu aprendi inglês numa escola de missões. Eu queria ser missionário em 2014. Eu fui para São Paulo, São José dos Campos, e eu fiz 5 meses de uma escola de missões lá. E como eu não falava inglês ainda, eu fiz mais 5 meses para ir para fora. Então eu aprendi inglês em 5 meses. Por isso que não é uma coisa difícil, tá? Porque o inglês não tem muito o que estudar. Claro que vocabulário tem que aprender, né? Mas é igual ao português. Tem coisas que tu sabe da tua profissão que eu não sei. Em português. Certo. Eu não tenho que saber. Não tem lógica, né? Uhum. Isso não quer dizer que eu não falo português fluente e não quer dizer que tu também não fala português fluente. Claro. Então, são coisas bem distintas, né? Aí, em 2015, quando eu terminei, 2014, a escola de missões, em 2015 eu fui para a África do Sul. Morei lá 6 meses. Aí fui para um treinamento de voluntários a nível mundial. Aí lá nós éramos 27 pessoas de 16 países diferentes. Eu era o único brasileiro, o único que falava português. E aí, para falar português só com Deus. Aí, inglês... Essa é boa. Aí foi Deus único... fala todos, né? Aí fala todos, ele é bilíngue, né? Ele é poliglota, né? Então, foi bom assim para mim, porque eu desenvolvi mais, né? A questão cultural de entender pronúncia, sotaque, porque lá tinha gente da Ásia, gente da Europa, gente da Oceania, gente de tudo quanto é lugar do mundo. E depois disso eu fui para um navio de voluntários, chamados Logos Hope. Aí sim, nós éramos 400 voluntários de 60 países diferentes. Era gente de tudo quanto é lugar do mundo. Até países que eu nem sabia que existia, eu aprendi lá dentro do navio, tipo Ilhas Faroe. Nunca ouvi falar desse país. E aí tinha uma... Eu tive lá já. Perto de Malta. Provavelmente já foi para lá, né? Paulo já foi, né? A Ilha de Malta. Exatamente. Então, assim, é o maior produtor de salmão do mundo, Ilhas Faroe. Não conhecia. Conheci uma menina de lá. Já gostei. Imagina, ela é top, né? A gente recebia muita oferta, né? Um navio... Mas aí falava o que idioma que falava? Inglês. Principal inglês, segundo alemão. Então, porque tinha muita gente da Alemanha lá, mas não era exigido alemão, era exigido inglês, né? Cara, eu fui pra uma mentoria em São Paulo, Alphaville, e eu me apavorei, porque a gente vive aqui, tem algumas pessoas que falam inglês, né? Uhum. Mas lá, cara, nos hotéis, principalmente, no hotel que eu fiquei lá, a maioria das pessoas falava inglês. Tem que falar, cara. E tal, e os recepcionistas já falavam, tinha um grupo ali de 10 falando só inglês, e eu dizia assim, Jesus amado. Claro que não é uma coisa que é exigido, vamos supor, hoje, pro que eu faço hoje eu não preciso. Certo. Mas se eu falasse, seria muito melhor. Tu alcança muito melhor, E muito mais aprendeu pessoas. em 5 meses. É possível o cara aprender em 5 meses? É possível, até menos, tá? Porque, como eu falei, a estrutura do idioma não é uma coisa difícil de aprender. Basicamente, né? Vamos falar de mais técnico, né? O inglês tem 16 tempos verbais. Desses 16 tempos, a gente precisa de 6 para se comunicar. Presente simples, passado simples, futuro simples,
Tudo que está acontecendo agora, o que aconteceu e o que vai acontecer de uma forma simples. Presente contínuo, passado contínuo, algo que está acontecendo agora, né? Eu estou conversando, é contínuo, né? O nosso famoso gerúndio no português. E também a gente tem o presente perfeito, que é um tempo verbal do inglês que a gente não tem no português. É algo que tu fala que fez no passado, mas que tem uma conotação com o presente, né? Então, eu estive em Malta. Então, é uma coisa que eu estou falando que eu fiz, mas que está a ver com o que a gente está falando agora. Mas é um tempo verbal específico. Esse 6 tu já se comunica com qualquer pessoa do mundo. Né? E claro, depois tu desenvolve, né? o futuro perfeito contínuo e tudo mais. Mas para se comunicar não precisa de tudo isso a princípio. E Dos claro, 16, se souber 6. pronto, já Tá era. voando. Tá voando. Não, tu já tá melhor que 90%, né? Hoje no Brasil só Boa. 3% falam inglês fluente. 3? 3% falam inglês fluente no Brasil. Caraca. Pode pesquisar aí. É engraçado, assim, porque, como eu falei, é o país que mais tem escola de idiomas, né? Mas, infelizmente, a escola de idiomas está mais preocupada em manter o aluno pagando do que fazer ele falar inglês, né? E a tua observação no questionamento do Chicão foi perfeita, de que nós deveríamos sair da escola falando fluentemente, mas isso não acontece em função dessa... Não. O verbo to be são 3 palavras. Imagina tu ficar 3 anos estudando 3 palavras. Não existe, né? Am, is, are, não tem outra lógica, né? Tipo assim, o próprio be também serve, né? Quando eu falo eu quero ser, daí quando eu falo I wanna be, né? Posso usar o be também, mas não tem lógica ficar tanto tempo estudando uma coisa só. O que é mais difícil, a pronúncia ou a escrita? Pra mim, a pronúncia, entre as duas, tá? Mas os 4 pilares do inglês são ouvir, listening, falar, escutar e escrever. O mais difícil é escutar. Porque a fala depende do ouvir, né? É igual nós na aba temos o Ministério de Libras, né? Uma coisa que eu aprendi com eles é que o surdo, mesmo que não fale, ele não é mudo. O mudo, ele não tem a capacidade de falar, né? O mudo não tem a traqueia, não tem uma corda vocal, alguma coisa ele impede de falar. Agora, o surdo não fala porque ele não sabe o som. Ele tem a capacidade de falar, ele tem as coisas. Tanto que, às vezes, alguns surdos começam a falar... Por quê? Porque ele não escuta o som direito, mas tenta reproduzir. O fato da gente não falar inglês bem é porque a gente não ouve bem. E a gente está acostumado com o nosso jeito de falar. Mas o gringo não fala do nosso jeito, né? A gente fala hot dog, né? Com uns monte de i lá fora. E lá o gringo fala hot dog. Hot dog. E aí, quando a gente escuta hot dog, fala assim, não é hot dog que ele está falando, é outra coisa. E aí não consegue entender, não consegue se comunicar, acha que o gringo está falando muito rápido, ou acha que ele está comendo palavras, mas na verdade aqui a pronúncia é diferente. Né? Quando eu falo a bottle of water, se escreve O-F, mas a gente falaria off, né? Mas não é off, é of, a bottle of water. Pode escutar o gringo falando. Então, várias palavras que a gente pega para o nosso idioma, a gente escuta e fala de um jeito que lá fora não é falado, né? Entendi. Amor, todo mundo fala love. Ah, meu love, né? Tinha a música do Claudinho Bochecha, né? Só love, só love. Em inglês é love, não tem O e não tem I no final. É love, I love you. Pode escutar qualquer música, né? Pode a música do Queen lá, né? Love of my life, do you hear me? O começo dela é love, né? Então, não é love, né? Não, é love of my life. Isso vai aprendendo no passar do tempo ou Com certeza. Ou nas aulas isso também já é isso são detalhes, né? Mas a gente eu corrijo desde o começo meu aluno, por quê? Porque eu não quero criar ele com um vício de linguagem ruim. Perfeito. Para ele não ficar falando de um jeito, tentando escutar de um jeito, para ele depois, quando chegar num momento mais avançado, ele falar assim, não entendi o que o cara falando, cara, não entendi a entrevista, não entendi a música. Mas se tu treina já isso desde o começo, já era. E tu sabe que o cara aprende, cara. Se o cara quiser mesmo, ele aprende. Aprende sozinho. Eu aprendi a tocar violão sozinho, velho. Pois é, cara. Agora falando inglês, por exemplo, eu fui um dia comprar um Gatorade, aí o nosso amigo Totó falou assim... Ficou muito tempo lá, nós que morou muito tempo lá fora do país. Legal. Foi novinho pra lá e voltou já mais velho pra cá e tal. E aí ele falou, cara, um Gatorade. Eu falei dele assim, um Gatorade. Gatorade. E aí eu não falo mais Gatorade, agora de sacanagem. Gatorade. Quer o quê? Não, quero um Gatorade. O quê? Um Gatorade. De maracujá. Eu tenho que aprender a falar o sabor agora, né? Como é que é maracujá? Passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Maracujá já é mais difícil, vou ter que anotar isso aqui pra não esquecer. O fruto da paixão, digamos assim, passion fruit. Ah, é? Maracujá é essa? Mas é só por causa do nome mesmo, mas não... Tá, mas eu fiquei curioso. Tu aprendeu a falar em 5 meses, mas aí como que tu faz? Aí tu se torna um professor. Tá, aí tu precisa se preparar para ensinar, que é diferente de aprender. Com certeza. Pegada. Eu com certeza. aprendi a tocar violão, mas ensinar é outra coisa. Não, com certeza é diferente, né? Porque hoje virou meu diferencial em relação a outros professores. Eu não aprendi para dar aula, eu aprendi para falar. Então, meu foco é fazer o aluno falar. Não quero saber se eu falar assim, né? Muita gente não sabe, mas faz uma frase no português usando gerúndio.
muita gente não vai saber usar o gerúndio no português. Agora fala assim, ó, fala alguma coisa que tu está fazendo agora. Ah, eu estou conversando, eu estou olhando, eu estou vendo. Isso é gerúndio. Então eu não preciso saber realmente o nome do tempo verbal específico, mas eu preciso saber usar. Isso é o mais importante. O pessoal faz isso pra dificultar, cara. Porque não pode É, ser. não, exatamente. Era tão mais fácil falar assim, ó, fala uma coisa que tu tá fazendo agora, tal. Isso Pronto. é gerúndio. Isso é Olha, gerúndio. vê se tu não ia gravar. Pronto, tudo que tá fazendo, tudo que termina com and in the end, correndo, jogando, eu estou jogando, eu estou correndo, eu estou entrevistando, tudo isso é gerúndio, né? Em inglês é chamado de presente contínuo, né? Que é algo que está acontecendo no momento. Então é bem mais tranquila, né? Até as nomenclaturas em inglês ficam mais fáceis. É o né? ING? Working? É, working, Trabalhando. serve também. I am working, eu estou trabalhando. Mas nem sempre o ING vai ser esse and in Eu the gravei end. algumas coisinhas. Lembra, né? Vai lembrando. O ING eu lembro. É bom, é bom. Mas assim, é muito tranquilo de entender. A questão de eu dar aula foi por necessidade. Eu, depois de ter rodado o mundo ali com o navio, passei por 13 países, depois voltei pro Brasil. Na missão, tudo voluntariado, né? E aí depois voltei pro Brasil. Faz quanto tempo na missão? Desde 2014, já vai fazer 10 anos. Até hoje? Eu continuo ajudando pessoas, não Mas diretamente. assim, fora, assim? Fora do país eu não fui mais, né? Mas quanto tempo tu ficou fora, direto? 5 anos. 5 anos em missão fora, direto? Fora direto, de Caraca. 2015 até 2020, né? Porra. Aí em 2014 eu fui para São Paulo, não considera fora, né? Até fui para o Paraguai fazer um trabalho lá, mas fora foi na África, um tempo maior que eu fiquei na África. Mais países também fui na África. Passei por Gana, Cabo Verde, Ilhas Canárias, fui para Etiópia, Quênia, Lesoto, África do Sul. Só fazendo um parênteses para tu voltar na pergunta do Chicão de ser professor, Certo, como é que faz. claro. Mas eu só quero voltar um pouquinho na missão. O que tu fazia de fato? O que era na prática? Que trabalho que era feito na missão? Então, eu fazia parte de um movimento chamado OM, que é Operação Mobilização. É uma agência missionária que foi criada nos Estados Unidos por um cara chamado George Verwer. Muito fundamentada, tem base em mais de 150 países no mundo. E o objetivo deles é levar a literatura, conhecimento, né? Tanto que o tema do navio é Bring Knowledge, Help and Hope, que é levar conhecimento, ajuda e esperança. Ele tem o próprio navio. Tem, já é o 4º ou 5º navio já, o Logos Hope, né? E então eles foram trocando, conforme o tempo foi crescendo mais pessoas, né? Foram pegando maior e tal. E aí o movimento é o seguinte, a gente vai para um local, a gente vai para uma cidade, vai para um bairro, vai para um local e entende o que está acontecendo lá. Opa, esse bairro tem igrejas, mas não tem uma creche. Então vamos construir uma creche. E através da creche a gente vai evangelizar esse povo. A gente foi para uma cidade chamada Laundion, na África do Sul, que era uma cidade de muçulmanos. Né? Muito legal, eu tive bastante contato com muçulmano, com hinduísta também. E lá também não tinha igreja evangélica, digamos assim, né? Lá a igreja cristã e a igreja católica, geralmente. E a gente foi levar os ensinamentos e a gente foi fazer trabalho com crianças, né? Tem outros lugares que é mais pobre, que a gente faz, dependendo do local, faz um tipo de ajuda, né? Então, a gente foi para presídio, a gente foi para visitar asilos, tudo aquilo que a sociedade geralmente dá uma menosprezada, a gente tenta pegar e ajudar, né? E aí, na prática, né? O navio também disponibiliza, por exemplo, para lugares muito pobres, tem um balde, que a gente é um purificador de água, custa um bom dinheiro, mas a gente consegue disponibilizar para uma vila e um balde só sustenta 5.000 pessoas aí. Caraca. Fácil tomando água, né? Só bota água dentro, ele purifica ali e já gera, né? Porque tem vários vilarejos lá na África que ainda depende de uma torneira para o vilarejo inteiro. Eu já fui para um vilarejo lá que era assim, então, bem complicado. Você chegava lá, por exemplo, tem que construir uma escola, mas, para construir uma escola precisa de material, precisa de mão de obra... Isso. Aí a gente fazia o quê? A gente mandava um pessoal antes, né, chamava de line-up, e esse pessoal ia fazer contato com as igrejas locais ou com a próprio governo local. Tá precisando disso aqui, vamos fazer isso, o que a gente precisa? Aí consegue doação de fora, empresas de fora, né, e de outros países começam a investir ali, e o próprio navio é sustentado por empresas, né. Só de combustível o navio não pode nem ser desligado, né, porque gasta muito dinheiro. Milhões de combustível, né? Porque se tu até desligar o motor do navio e ligar de novo, aí vai queimar mais óleo, queimar mais gasolina e tudo mais. O motor do navio fica ligado constantemente. Constantemente, mesmo que ele estiver parado. Só se ele ficar em dry dock, né? Que é um período que ele fica de limpeza. Daí eles tiram da água e faz a limpeza no aí, dock. Tudo bem. Aí, agora, se tiver dentro todo da navio água... assim? Todo navio. Não, daí depende do navio, né? Tamanho do navio e tal. Mas o navio de vocês O nosso é assim, um navio de 9 andares, né? Muito grande. Nossa senhora, cabe quantas pessoas no navio, cara? A gente de voluntário 600, né? Mas todo dia rodava mais ou menos umas 25 mil pessoas, né? Porque o navio é uma livraria também. É a maior livraria flutuante do mundo. Tu leva as pessoas pro navio. Pro navio e também fora. Não tinha entendido então isso. a gente tem vários grupos, né? Um grupo que fica no andar inteiro, o quarto andar do navio é uma livraria, então as pessoas vão para lá para visitar, então escolas vão para lá, o próprio governo vai lá abrir, cortar a fitinha, né? Quando a gente vai para um país menorzinho. E aí a gente entende os processos locais para fazer uma ajuda local prática, né? A ideia é sempre ser prático, né? E o Jesus, a gente falar de Jesus, falar do amor de Deus é uma consequência do trabalho prático.
e não o outro, né? Aham, Então, primeiro eu te ajudo, né? Primeiro eu sou a mão, primeiro eu sou a Entenda a pessoa tua que te dor, ajuda. tal, Exato. veja de que forma eu posso contribuir com a tua Exato. vida. E... Porque às vezes a gente quer dar a cesta básica para quem precisa de abraço, né? E aí não funciona, né? Isso é forte. Então é porque é mais fácil, né? É mais fácil eu tirar o dinheiro aqui, comprar uma cesta básica e não conversar com a pessoa, não entender a pessoa, né? Vocês primeiro fazem essa troca contato, tem que ter contato, pra cara. depois... Pra depois ver. Então, até pra entender, às vezes a pessoa não sabe o que ela precisa, né? Então, Perfeito. eu preciso disso aqui, eu preciso de comida, Lucas. Tá, mas será que tu não precisa de um trabalho pra conseguir ter mais comida? Ou só precisa da comida de hoje? Aham. E amanhã, Tu não como é quer que faz? independência? Tu não quer ser um pouco mais independente? Exato, né? Então essa é a ideia do navio, sempre ajudar. Cara, tem um projeto que é Sandálias que Crescem, que é bem legal, uma sandália de couro que foi feita, desenvolvida, que a criança consegue usar ela dos 3 até os 10 anos de idade, ela vai crescendo com a criança, né? Porque tem lugar que vai desgastando, não tem jeito, né? Sim. Então, essa é a pegada da missão da OM, né? Existem várias outras agências missionárias, né? Mas a da OM em si era essa função, né? Legal. Mas levar a literatura. E agora, voltando então para a pergunta do Chicão, entre entender e conhecer mais o inglês e dar aula, tem uma distância um pouco grande. Bem grande. E bem aí, grande. como é que tu te preparou para isso? Então assim, eu sempre fui vendedor. Né? Antes de ir pra missão, eu trabalhava na Foralto, vendi carro um bom tempo ali. Meu pai também é vendedor, vende roupa, confecção. Vendesse um Fusion naquele 2002, como é que eu... 2012 foi o primeiro ano que entrou... O Ulisses tinha lá. Um desse aí. Vendesse pra alguém, não? Um Fuso já. Tu tinha que fazer mais um ano de missão ainda. O Fuso quando chegou, quando dava pra estacionar sem a mão lá, né? Foi 2011. Foi, 2011. Eu tava lá ainda. E o Cardoso trabalhava lá, não sei se vocês conhecem o Cardoso, que era, nossa, uma lenda lá da Foralto. Mas beleza. Então, assim, entre dar aula, né? Entre aprender o inglês para falar e ensinar inglês, cara, eu fui atrás de livros. E fui ver o que os livros ensinavam, né? Tudo em inglês. Tudo em inglês, tudo em inglês. Então, eu fui pegar um livro de Cambridge, né, na faculdade e tal, fui ver, ensina primeiro o verbo to be, depois ensina presente simples e tudo mais. E eu fui melhorando isso. E aí eu percebi que, por exemplo, o verbo to be já é uma coisa que eu não ensino no começo, eu ensino bem depois. Porque é mais fácil para a pessoa entender o presente simples, todos os outros verbos como usa, e depois entender o verbo to be, porque daí vai estar mais claro. Porque o verbo to be ele se torna mais difícil para nós, porque ele tem 3 variações do presente. Todos os outros são só 2. Eu só de falar essa palavra, verbo to be, me dá um negócio, cara. Complicado, né? E criou um trauma, né? Inteiro, isso aí. Se criou um trauma. Cara. A vida inteira ouvindo verbo to be, aí o cara fazia as coisas. Oba! Chegou, hein, Bretinho? Vou pegar aqui, tá? Fizemos o nosso pedido aqui no Moniari. E tem um frete grátis, usamos o cupom de desconto, que é nosso mesmo, tá? Um podcast. Já vai chegar aqui, peraí. Tem quantos por cento de desconto, Preto? Ganha o frete grátis, né? Com o cupom do Taon no Moniari, então, frete grátis. Coisa linda, rapaz. Já acessa o site lá também do Moniari, as redes sociais, bota pra seguir, Moniari maravilhoso. O melhor pão do Brasil, já fiz o desafio. E essa rosquinha aqui... Tu gosta de chocolatinho, Preto? Essa rosquinha do Moniari é o seguinte, cara. Esse aqui é de queijo nacho. Só tirar o saco da frente pra parar de comer. É uma palhaçada de bom, cara. Quem não gostar de óleo é uma pessoa que tá ruim, né? Não presta. Lucão, fica à vontade aí, cara. Você Não, quer comer aí? imagina. Vou pegar um desse aqui Não. pra ver qual é que é, desse queijo Não. nacho. Olha que gostoso. Meu Deus. Não é bom demais? Bom demais. Mandaram uma novidade pra ti aqui, Preto, ó. Olha o que mandaram aí. Olha aí. Cervejinha IPA, adoro, hein? Mandaram pra ti aí, cara. Bierbaum. Como é que se pronuncia aqui? Bierbal. Bierbal, daí provavelmente é alemão, Bierbal. não inglês, né? Bierbal, Eu tive alemão. no camarote da Bierbal no Carnaval em Joaçaba um ano lá. Coisa bem linda, forte Preto. lá. Obrigado, Moniari. Tamo junto, hein? Vai ficar do meu ladinho aqui, ó. Rotina corrida, tivemos, o Diego teve os compromissos dele, eu também tenho os meus, fizemos o pedido e chegou. E você tem frete grátis, né, usando o cupom de desconto da podcast no Moniari. E aí baixa o aplicativo já no seu celular, Família Moniari. Fica ligado, hein? Não perde tempo. Tem várias promoções ali, vários descontos. E você consegue, inclusive, o frete grátis. Tá em casa, pra que sair de casa? Vai ali pelo site. Inclusive, faz o pedido. quando você faz o pedido até as 4 da tarde, ele chega no mesmo dia. Inclusive os produtos de padaria, tá? Então, você quer comer o melhor pão do Brasil? O Diego já assumiu o compromisso aqui. Ó. Se você comer e não for bom, não for o melhor pão que você já comeu, Pode mandar aqui no Pix ali Instagram que nós vamos pagar a conta. que a gente faz. Você, inclusive, consegue pedir as coisas pro seu café da tarde. Então, tá no trabalho, tá na correria. Cara, quero tomar um café hoje, hora de chegar em casa, pãozinho quentinho, pão de queijo quentinho. Manda ali, usa o nosso cupom de desconto que você vai ter o frete grátis. Maravilhoso. Mas voltando pro verbo to be, traumatizou muita gente. Muita gente, né? Porque o jeito que é ensinado é muito complexo, né? E como é que você tira esse trauma, cara? Cara, na verdade é entendimento. E não memorização de regra, né? Tu tem que entender como funciona, né? Basicamente, assim, no português a gente tem conjugações, que basicamente é modificar a palavra dependendo da pessoa que tá falando. Então, eu gosto, você gosta.
O que era gosto virou gosta. Isso é uma conjugação. Né? Eu modifiquei a palavra dependendo da pessoa que eu falo. Eles gostam. Modifiquei. O verbo to be nada mais é que isso. Quando eu vou falar eu sou ou eu estou, eu não vou falar I be ou vou falar you be. Eu vou falar I am, porque para eu é am. O verbo to be se transforma em am. Quando eu vou falar você é ou você está, o verbo to be vira are. Então o que traumatiza é essa ideia de, pô, eu tenho que pensar que é verbo to be, mas na hora que eu vou usar não é be. É I am, is ou are, dependendo da pessoa. Então, conforme tu vai praticando isso, tu vai melhorando, não tem dúvida, cara, tu vai pegando rápido. Só que eu prefiro ensinar os outros primeiro, porque é mais fácil eu falar eu gosto, eu quero, eu tenho, do que falar eu sou, eu estou. Né? Porque o verbo to be é isso, ser ou estar. Então, quando eu sou alguém, ou eu estou em algum lugar, ou estou fazendo alguma coisa, eu vou usar o verbo to be. Flávio Augusto da Silva. Isso. Ele fala, diz assim, cara, tu vendeu um carro, vendeu uma casa, a pessoa já vai morar na casa, ela já sai dirigindo o carro. Certo. Mas a pessoa não sai o primeiro dia da minha aula falando inglês, ele falou. Ele tinha um WhatsApp, ele disse que a pessoa não sai já falando inglês. Ela chega aqui, ela recebe uma enxurrada de informação e ela sai e ela diz assim, cara, é difícil. Mas essa forma que tu ensina aí, cara, que tu fala, por exemplo, tu falou do gerúndio ali, ela dá uma esperança pro cara. O cara diz, cara, é um pouquinho mais simples do que eu imaginava. Tipo assim... É que assim, ó, eu penso dessa forma. A pessoa que vai estudar inglês, ela não quer estudar inglês. Ela quer se comunicar. Ou ela quer viajar, ou ela quer fazer outra coisa. É a mesma coisa que o cara quer aprender violão. Ele não quer saber a escala, ele não quer saber as regras ali, ele quer tocar uma música, velho. Então eu vou fazer o que é a pessoa tocar uma música. Dói o dedo, né, no começo. Dói o dedo um pouquinho, mas eu ensino umas notas que usa menos dedos, né? Eu falo porque eu também toco um pouquinho, né? Mas assim, na primeira aula eu já faço uma conversação com a pessoa. Vamos conversar em inglês. Mas eu não sei nada. Vamos memorizar umas frases aqui e depois a gente vai falar. A pessoa já sai da primeira aula falando inglês. Da hora, comigo. Cara. Por quê? Dá uma esperança no cara. A pessoa já... é possível, cara. Não, cara, não é tão difícil quanto eu aprendi a vida inteira. Mas é formato, né? É formato. Pra mim é tudo formato. Porque assim, dá pra aprender inglês sozinho? Com certeza dá. Né? Eu tenho vários amigos que aprenderam inglês sozinho, jogando videogame, por exemplo. Né? Disso, né, cara? Uma galera viciada. Muita gente aprendeu inglês. E aprendeu inglês bem, né? Mas o que mata mesmo as pessoas? Cara, é método, jeito. Né? Não quer dizer que é melhor ou pior. Tem coisa que vai funcionar pra ti, tem coisa que não vai funcionar. Eu, por exemplo, eu sempre procurei dar aula particular porque eu não consigo... até então eu não conseguia criar um método para botar todo mundo do mesmo jeito. Né? Pegar 10 pessoas e, vocês vão aprender todo mundo do mesmo jeito e do mesmo tempo. Não, uma vai pegar mais rápido, uma vai pegar mais lento. Não tem como eu comparar. Cada um tem um background diferente. Um estuda mais né? depois... no off, outro estuda menos. Exato, né? E assim, ó, o que pega mesmo pra pessoa falar inglês é o tempo de contato com o inglês. Porque a minha mãe mora nos Estados Unidos há 20 anos e o inglês dela não é muito bom. Porque ela mora há 20 anos. 20 anos. Eu tenho alunos também que moram há 20, 22 anos lá nos Estados Unidos que não falam bem inglês. Mas por quê? Porque não tem contato com o idioma. Porque trabalha com brasileiro, vai na igreja dos brasileiros, só sai com brasileiro. Escuta música brasileira, vê filme dublado. Tudo. Então não é questão de estar num outro país para falar inglês. Cara, é contato. Pô, se eu tô aqui, eu já tenho que pensar em coisas. Pô, uma taça de vidro. Vidro é glass. Taça também é glass. Então eu já pego palavra. Vidro e taça é glass? E aí, fala, glass? Glass of glass. Pode ser uma... O contexto vai mostrar do que é, né? Esse também é uma coisa que pega muito, né? Uma palavra... uma taça de vidro. I bought a glass of glass. Vai ser esses dois. Legal. Tá? Porque é o seguinte, às vezes uma palavra em inglês vai ter 4, 5 significados para nós. E aí o nosso melhor amigo é o contexto e não a pronúncia. Eu vi um cara falando or, tal palavra é or. Or. Que tem or, que pode ser ou, O-R. Tem our, que pode ser nosso ou nossa. Que é or também, pronuncia. Pronuncia our, na verdade. Ele deu uma forçadinha ali para fazer um entendimento. Né? E tem o our, que é minério, né? Também, que se escreve parecido. Mas, assim, são coisas que tu não vai falar, né? Igual, por exemplo, tem vários professores da internet que falam assim, cuidado para não confundir beach de praia com beach de puta. Né? Que beach é cadela, na verdade, mas chama mulher de sim, de lá beach, o pessoal né? usa assim. Só que é o seguinte, alguma vez na vida tu já pegou a tua família e levou pra tomar um banho de mar lá na puta? Não, né? Não tem lógica, cara. Então não tem como confundir essas duas palavras, por mais que sejam parecidas, né? Porque os contextos são sempre diferentes. Sempre diferente. Vi outro professor falando de café e tosse, né? Café é coffee, to see it cough. Então a diferença da pronúncia é que coffee tem um sonzinho de I no final, coffee, o outro é cough, com som de F.
Aí ele falando, cuidado pra não chegar no Starbucks e pedir uma xícara de tosse. Eu digo, não, meu irmão, não tem Não, lógica. Starbucks não vai nem imaginar. E, cara, não, bicho, não, me diz, enlouquece, não, né? que contexto Uma é xícara esse? de tosse, não tem? Não, O cara não vai confundir. Não tem contexto que eu confunda, né? É igual a gente pegar carteira em português, cara. O que é carteira em português? Carteira pode ser carteira de trabalho, pode ser a carteira de guardar dinheiro, pode ser a mesa na escola, na minha época era carteira. Aham, na minha também. Né? Pode ser a mulher que entrega a carta nos correios, é a carteira. Como é que a gente não confunde as carteiras? Porque cada uma tá no seu contexto. Cada uma tem o seu contexto, não tem lógica. Então, por isso que a pronúncia para mim não é difícil. O difícil é escutar mais, porque a pessoa fala assim, se eu falar errado, a pessoa não vai entender. Vai, meu irmão, tem contexto. Tem um vídeo que provavelmente vocês viram na internet, o cara chegando no mercado falando milk. E a guria olha para ele assim, milk, porque a pronúncia não é milk, é milk. E aí a guria olhou para ele e apontou pro lado, que era no mercado, né? Apontou leite e ele, obrigado. Ponto. Thank you. Pronto, já era. Então, assim, a comunicação é 90% contexto. Contexto, cara. Então, não tem o que de fato é mais difícil no inglês é tu entender o que o outro tá falando. Exato. Isso é o mais complexo. Mais difícil aqui é parar de comer essa rosquinha. Não, e começa a rosquinha do queijo nacho, tá do Moniari. Nacho é louco, E cara, essa é do que Moniari covardia, cara. mesmo, é da marca do Moniari. Isso aqui não tem outra maluco. marca. Maravilhoso isso aqui, cara. Então, se eu quiser fazer uma aula eu e o Chicão junto, não dá, porque é aula individual. Depende. A minha aula é individual. Eu também tenho duplas para pessoas que estão no mesmo nível. Então, as duas estão começando. Então, eu consigo juntar as duas pessoas e Eu sei fazer até o falar. level 12. Não. Também? Até o 12 eu vou. Eu também, você é o João, por causa do Marcelo. Eu levo por causa do FIFA lá. Imagina. FIFA 11. O Nigga Eleven. Olha, leve, verdade. E é engraçado, o inglês tá no nosso dia a dia. Pode procurar, sempre tem alguma coisa em inglês em algum lugar ao teu redor. Mas uma Quando das... tu assiste filme... Cara, eu ia Inglês? falar isso agora, cara. Filme. Uma das coisas que Não mais pode, me pega, cara. juro, A uma das gente coisas que tá- mais a me gente tá- pega ô, Casinha, conectado. é que eu assim, não ó. consigo assistir o... Entendendo, cara? Eu não consigo assistir o legendado, cara. Certo. Porque eu tenho que daí ver duas vezes. Perfeito. Uma pra ler e outra pra entender. Aí isso me incomoda. Tá, Aí eu digo, cara, se não é dublado, deixa. E é errado, cara, que é o Play tem que... Eu e a Carol fomos no cinema, era legendado e ela tava sem óculos. Bah! Eu não chegava nada. E daí? Ficou ali só na parceria. Ela chegou lá, ela, Ai, cara. ela assim, eu não acredito. Eu falei, que foi? Olha aqui o ingresso é legendado. Eu digo, e agora? Vai fazer o quê? Eu digo, tá, mas tu não consegue ler? Tô sem óculos. Bah, que Come a pipoquinha, conversa. Eu te conto o que tá acontecendo. eu vou te dizendo, tá? Mas ó, o meu conselho para as pessoas que não falam inglês ainda e que querem começar a estudar, não vê filme novo que tu nunca viu em inglês. Vê filme que tu já viu. Essa é a minha dica. Eu não aconselho, porque realmente vai ser isso. Vai ter que ver 2 vezes. Ah, não, tá louco. Não, então vale mais a pena tu pegar um filme que tu já viu bastante, um filme que tu gosta, que tu vai ver em Titanic. casa. Pô, vê em inglês, né? E assim, outro conselho, filmes que falam do dia a dia, né? Pô, não vai assistir Harry Potter em inglês, velho. Vai falar de magia, cara. Quem tu quer saber de magia pra falar, conversar com as pessoas? Só se tu mais do gosta cotidiano, muito. história e tal. Por isso que Friends é muito aclamado no inglês. Porque é o dia a dia, conversa, piada, mas troca ideia. E é o seriado mais visto indicado por professores de inglês, né? Mas tu pega... Friends? Friends é bom demais. Mas tu pega Modern Family... Simpsons, tu vai ver Simpsons, desenho animado, é o dia a dia. Por mais que seja um desenho, tá falando do dia a dia. Uma criança que vai pra escola, um pai que vai trabalhar, uma mãe que fica em casa e tal. Então, esse é o legal do inglês, cara. Aí tu vai começando a entender porque tu já viu aquele episódio, né? Tu já viu aquele filme. Então tu sabe qual é o contexto do filme. E aí tu, uma palavra nova, uma palavra que tu já viu, uma outra coisa. Mas, meu conselho, e aí claro, né, para as pessoas que já falam, é tirar a legenda, 100%. Né? Cara, o que tu atribuiria no Brasil só 3% das pessoas falarem inglês, assim? Malandragem, velho. Malandragem, infelizmente, né? Porque não tem lógica, né? A lógica é dos seus caras assim, ó. O pessoal paga para estudar, pô, WhatsApp, Wizard, todas as escolas. Só 3% fala inglês? Não é só porque só 3% procuraram falar inglês. Não, tem muita gente que procurou, mas não fala. Não Tipo fala, assim, não estuda. ou até às vezes já estudou, mas não fala. Pegou. Já tem vários alunos que Estudou, mas fizeram não pegou. 2 anos de Wizard, 3 anos de IAS e não falam inglês. Por quê? Porque focaram na regra, no livro, na caneta, que traduz para a pessoa, né? Então, o foco da pessoa não era estudar, aprender inglês, falar, se virar. Claro que tem pessoas que falam, óbvio, mas é muito mais pela busca fora da escola do que pelo ensino da escola. Eu já fui gerente de escola de idiomas e, infelizmente, sei como é que é, né? É mais prender a pessoa no contrato, né? O máximo tempo possível e a pessoa vai fazer Dinheiro. inglês. É, dinheiro. 100% dinheiro, né? A Vivi foi viajar para os Estados Unidos agora, ela chegou na loja, a atendente foi chamar ela para atender alguma coisa, não sei o que, ela... No, mirar!
Somente mirar. Mirar. Ela fala Olhar, inglês aí. imagina. A Vitória falava daí. Mas Desenrolou. Mas o que eu ia te dizer? Tem escola de inglês que tu entra, só fala inglês. Passou do portão pra dentro, só fala inglês. Pra mim já não faz sentido, né? Por que eu vou pra uma escola dessa? Se eu tô lá dentro já falando inglês, é óbvio que é um método de imersão, tá? Funciona pra algumas pessoas. Por exemplo, para crianças funciona. Porque a criança, quando tá aprendendo, ela tá com um HDzinho novo. Então, meu filho tem 2 anos. O meu afilhado tem 3, fala mais inglês do que eu. Com certeza. Mas é porque é o seguinte, na minha cabeça de adulto aprendendo inglês, eu tenho que pegar isso aqui, pensar que isso aqui é uma taça e traduzir para Glass. Na minha cabeça, automaticamente, mas ainda tenho que traduzir. Pro meu filho, não. Meu filho, isso aqui é Glass, isso aqui é copo, isso aqui é taça. Para ele tem 3 nomes, 4 nomes, a mesma coisa. Então se torna mais fácil para ele aprender. Só que imagina, para uma criança começar a falar, até realmente falar o português, quanto tempo que demora? 9, 10 anos, cara. Então tu vai ter 9, 10 anos para estudar adulto? Não tem lógica. E o teu filho, tu ensina? Ensino. Ou ele O vai- Tito conta até 10 em inglês, o Tito fala I am Tito, my name is Tito. Ele tem 2 anos, cara. Caraca. É, tem Da vídeo hora. nosso no... Mas aí tu para pra Não, ensinar. para, eu ensino pra ele, óbvio que ele Não, vamos lá, ele aulinha não de sabe inglês tudo. agora. A esposa É. também fala. A Lana é um pouco, ela fala um pouco, né? Mas... Por que eu te digo isso? Porque lá em Siderópolis, eu morei 11 anos lá, né? E muita gente fala italiano. Por quê? Com certeza. Porque o avô e a avó, o pai e a mãe falam italiano. Convivência. Então tu fica aquilo ali direto, já... Cara, pega um monte, cara. E italiano é simples, né? Não Sim. é tão complexo de falar. Então, Tem a mesma origem, né? tem a exposição e tu... Muita gente acaba falando porque vê o avô falar, vê a mãe falar, vê o pai Com certeza. falar. E o italiano, ele vem do latim também, né? Então, português, italiano, espanhol, são tudo línguas parecidas, né? Tem um bom dia, vem um buena Bom tarde. dia, buongiorno. Então, tudo muito parecido. Bonjour. Francês, bonjour, francês é muito parecido, são tudo do mesmo. Agora, o inglês, ele vem do alemão. Então, good morning, alemão é guten Morgen. Bom dia, né? Então, muito parecido os alemão com o inglês, que um vem do outro. Mas é contato, cara. Contato. Eu sempre falo, cara, quanto mais contato tiver com inglês, melhor. Pega o teu celular, bota inglês. É a primeira coisa que eu falo para meus alunos. Por quê? Porque, pô, eu vou abrir meu Aí celular... tu não entendeu, tu vai pesquisar. Pô. Não, exatamente. E se tu tiver, tive um problema, volta pro inglês. Aí eu já abro aqui, pô, meu celular. Tuesday, 24 September. Pô, já pratiquei terça-feira, que é Tuesday, já pratiquei a data e o ali. mês. Exatamente. Aí depois, pô, vou pro meu Instagram, né? É inglês também? Tudo em inglês, meu celular teu tudo em telefone inglês. é 100% inglês. 100% inglês. Aí, pô, já tem aqui, ó, Professional Dashboard. Pô, o que é dashboard? Dashboard é painel. Painel profissional. Painel profissional. E aí eu já começo a entender várias coisas. Claro. Posts, followers, seguidores, following, seguindo, né? Então, só pelo fato de eu ter um contato com o idioma todo dia, Diariamente? se Não torna tô fácil. estudando, mas tô tendo contato diário. Porque tu não precisa parar para estudar, né? Essa aqui é a moral. Vou parar 1 hora do meu dia para estudar inglês. A menos que tu tá fazendo uma aula específica. Mas não preciso parar. Eu vou começar a pensar no que eu tô fazendo. Pô, eu tô conversando, I'm talking. Eu tô conversando com você, I'm talking to you. Então eu tô, this is a microphone, this is a table, this is a glass. Pô, e eu vou começando a ver ao meu The Books redor. on the Table, tu cantava essa música na TV. É. Só a frase que eu sei é essa aí. Não, é isso aí, o livro está em cima da mesa, né? Então, ó, the bread is on the table, né? The snacks are on the table. The bottle is on the table. Eu já posso criar outros tipos de coisas para eu entender melhor do que eu tô falando. Tá, mas vamos lá. Eu e o Chicão definimos que nós vamos fazer aula contigo para aprender inglês. Certo. Como é que vai funcionar na prática? A prática a gente vai marcar um horário, né? A gente vai fazer uma aula experimental, porque eu vou entender necessidade de cada um de vocês e vou entender tempo de cada um de vocês, né? Tá. Quanto tempo vocês têm por semana, se é 1 hora, 2 Quer vezes. entrevistar o Obama no podcast? Eu queria fazer igual os caras lá do Podpah, que tem que levar um tradutor e tal. Nós queremos falar direto. Exatamente, perfeito. Não, é a melhor coisa que tem, porque daí ninguém vai se comunicar como vocês, né? Então, Claro. mesmo que for em outro idioma, Claro, né? claro. É Não tem diferente. como, é diferente. O jeito de falar, né? Claro, E aí tu tem que entender cultura. Teve uma entrevista de um lutador que ele foi falar, falou uma coisa e a menina traduziu ao pé da letra. Tipo assim, que ele falou, vou me fingir de morto pra comer o coveiro. E a guria traduziu literalmente isso. Eu digo, cara, né? Tem que expressão nos traduz. Expressão tu entende a cultura e tu fala de um jeito que se entenda, né? Tipo assim, a gente fala aqui no Brasil, pô, tá caindo um pé d'água. Pô, tá caindo um pé de água? Não tem pé de água, não tem lógica, né? sim. Mas existe uma expressão em inglês que é It's raining cats and dogs.
Tá chovendo gato e cachorro. Essa é a expressão para tá chovendo no pé d'água, tá caindo no pé d'água. Então eu tenho que entender culturalmente também. Não posso só querer traduzir ao pé da letra as coisas. Senão não vai rolar. Não. E aí, bom, na aula experimental a gente já vê como é que estão vocês, a gente decide tudo e bora pra cima. E daí como é que é feito normalmente? É uma aula por semana, é online, é presencial, como é que é? Só online, né? Não dou aula presencial, porque daí eu Somente tenho online. bastante aluno de fora do país, né? Claro. Não teria nem como. Mas o aluno decide como ele quer fazer. Se você quer fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por E o que tu semana. aconselha? 2 vezes por semana é o ideal, 2 tá? por semana é o Porque eu não dou aula, eu tipo assim, não aconselho também estudar todo dia. Porque todo dia é uma coisa diferente. Eu não perco tempo na aula, né? Eu não faço exercício na aula. Exercício tu faz depois, na tua casa, né? Eu te ensino como é que faz e depois tu faz 20, 30, 40 frases em casa, né? Não vou ficar perdendo tempo. Isso que acontecia muito na escola de idiomas, né? Eu vi o professor ensinar, a aula era 2 horas, 15 minutos ensinando o negócio e 30, 40 minutos a criança escrevendo. Cara, ela pode fazer isso em casa, né? É, o tempo que tá ali, Exato, sozinho depois, não, né? faz sozinho, né? Se ela já entendeu, óbvio, né? Tem que entender se ela Claro. entendeu. E aí eu aconselho isso, 2, máximo 3 vezes por semana para dar um intervalinho de prática, né? Porque, pô, ensinei o verbo to be hoje para vocês. Amanhã vocês vão ter que ter uma prática Não, com tio ele. Bi não, pelo amor de Deus. Não Né? me vê com o tio Bi. Vamos dizer, né? O tio Bi não queremos nem ouvir. Já né? pensou, Preto? Eu te ligando, hã? É. Good morning, Black. Guten Morgen. Isso aí. Guten Morgen, Abend. Ó. É alemão? Sou alemão, hein? Ah, isso é. Ah, sou. Não, homem é bilíngue. Com película. Com película? Dia 5. Tá, e aí beleza. Aí o pagamento ele é feito mensalmente, por Isso. aula, como é? O pagamento é mensal. A pessoa Daí tu vai fechar avaliar, um vai pacote mandar mensal. proposta, ó, tal, Isso. tal, pra fazer 2 aulas por semana, segunda e quinta, tal horário, tal, vai Exato. custar tanto e vambora. Exato. E aí eu não faço contrato com o aluno, tá? Ah, é? Não faço. Paga da aula. A pessoa vai comprar um pacote do mês, ela vai fazer aula no mês, no próximo mês ela vai dizer assim, ó, Lucas, estou gostando, vou continuar. É o que a maioria faz. Tu deixa ele solto. Sempre. Não prenda ninguém em contrato, né? Claro. Eu tenho esse trauma da escola de idiomas que eu E aí era já gerente. fez diferente mesmo em função disso. E nunca me faltou aluno. Nunca. Me sobra aluno até. E aí, esse mês eu tô abrindo até uma outra possibilidade em relação às aulas, né? Que é um... Permuta. Não. Na tela do podcast. Aí fechou, né, Preto? Já pensou, cara? O Rodrigo agora ali, ó. E nós aqui, ó. Good morning. Não, deixa eu até abrir para vocês então. No dia 1º de outubro eu vou fazer uma apresentação do Mapa da Fluência, que daí é um curso gravado. Mapa? Meu, Mapa da Fluência, que é realmente Da fluência. É um... Da fluência, Da da fluência. fluência. Tudo em português. Mapa da Fluência. Influência. Tá? Por quê? Porque para mostrar para a pessoa passo a passo como é que funciona. É um curso mais geral para a pessoa, né, tão específico como uma aula particular, mas é um curso para a galera que tem uma condição financeira um pouco menor, não tem condição financeira de pagar as aulas particulares e tal, ou a pessoa que está com pouco tempo, porque as aulas desse curso vão ser aulas de 15 minutos. Então a pessoa, pô, tô aqui sem fazer nada, em vez de mexer no Instagram meia hora, 15 minutos tu faz uma aula, tu já aprende uma coisa nova, todo dia tu consegue aprender. Legal. Então, eu vou abrir no dia 1º de outubro as vagas, né? Já tem uma galera lá já esperando por isso. E aí vai ser uma outra oportunidade de estudar comigo, não ao vivo, mas de um jeito prático também. A pessoa vai conseguir tirar dúvidas, né? Eu fazer análise de pronúncia também da pessoa, porque não vai ser aula ao vivo, então a pessoa vai ter que mandar áudios depois, vai ter que trabalhar isso nela. Mas vai ser um curso bem bacana. E vai ser bem amplo, né? E eu vou mostrar para a pessoa que dá para aprender inglês em 48 horas de estudo. Caraca. Que é um ano de estudo, né? Basicamente, né? Eu falo 48 horas, né? Não são 2 dias, mas são 48 horas de estudo. Se tu estudar 1 hora por semana, 48 dá 48 semanas, um ano, basicamente. Um ano tem 50 semanas, basicamente. Né? Que é o suficiente para qualquer pessoa aprender inglês, para qualquer pessoa se comunicar com qualquer lugar do mundo, conversar. E como eu falei, Lucas, vou sair de lá com um nível super avançado? Não tem lógica. Né? O nível avançado tu alcança especificando algo, né? Então, o inglês é dividido em 6 níveis. Mas vai conseguir se virar. Dá pra largar lá nos Estados Unidos lá. Inglês fluente. A valer. Não vai Ma- morrer de fome. No meio do Braz. Mais do que se virar, né? Mais que se virar, porque assim, ó, tem 6 níveis de idioma, 6 níveis do inglês, né? A1, A2, B1, B2, C1 e C2. A1 mais simples, C2 mais avançado. O nível da pessoa que nasceu nos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, uma pessoa que estudou normal, é um nível B1 ou B2. C1 e C2 é nível acadêmico. Então, é igual o português. Não tem necessidade. Não tem necessidade, exatamente. Só se tu quer para um inglês acadêmico. Eu quero fazer uma prova do TOEFL, quero fazer uma prova do IELTS. Beleza, são provas específicas de proficiência no inglês. Aí tu precisa de um nível C1 ou C2. Eu já fiz a prova lá, meu nível C1 barra C2 ali no meio. Mas porque eu estudei para isso, especificamente, regras específicas. Mas para falar, para conversar, tu precisa ter um inglês intermediário. É que muita gente se É o B1 ali? é B1 e B2.
tá? O B2, que seria um inglês intermediário, sabendo expressões específicas de lá, né? Expressões específicas de algum lugar e tal. Mas muita gente tem esse negócio, né? Ah, eu sei falar good morning e tal, tem inglês básico. Não é básico. O inglês básico tu fala, tu conversa. Se a pessoa não conversa, ela não tem inglês básico. Ela tem um inglês iniciante. Tá aí abaixo disso. Não, sabe? não tem inglês nenhum. Inglês não tem. Counter-Strike. Exatamente. Tem o inglês do joguinho, né? Exatamente. Isso não é inglês básico. Inglês básico tu conversa, tá? E tem uma diferença, né? Entre conhecimento do idioma e fluência do idioma. Tem gente que tem conhecimento, que eu falei, tem alunos que estudam 2 anos, 3 anos em escola de idiomas. Tem um conhecimento avançado do idioma, mas não conversa, então não é fluente. Então a minha ideia não, a pessoa tem um nível básico, mas já é fluente. Tanto que meus níveis são divididos em básico fluente, intermediário fluente e avançado fluente. Para a pessoa, mesmo no nível básico, mesmo só sabendo dar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntando como é que tá, eu vou conversar com a pessoa. Entendeu? Então, O Lucas foi a pessoa que me deixou mais próximo de fazer aula de inglês da minha vida inteira. Não, Com ele parece que é fácil. É fácil. Ele congrega na aba também. Sim, né? A gente se encontra lá às vezes. Mas eu conheci ele no Instagram. Ele ensinando alguma coisa, um negócio de pronome, cara. Verdade. Um negócio assim do pronome que a vida inteira eu não aprendi. E ele falou, cara, não é porque essa palavra, tipo gerúndio, só que era outra coisa. Isso aqui, não, é assim, ó. Eu disse, não. Cara, eu tô a vida inteira. E ele no conteúdo, num vídeo no Instagram, Cara, já... porque é mais fácil. É mais fácil entender, né? Complica. Até lembra igual... quem é do pronome. É porque eu falei assim, ó, muita gente não sabe pelo nome específico, né? Pronome, o que é um pronome? Pronome é um substituto para o nome, né? Então, em vez de eu falar o Chicão, eu falo ele. O pronome do Chicão é ele. Se eu fosse falar de eu e o Chicão, seria nós. Então a palavra nós é o pronome para eu e ele. É o substituto pronome. Pronome. É um substituto pronome. Simples, né? Cara, eu assim, não acredito na perna, cara. E aí assim, foi igual violão. Eu fui querer aprender violão, como assim, os caras, cara, essa nota aqui é que na pestana tá, não, mas tu faz ela aqui, ó. Tu faz ela sem pestana. Isso. E essa música aqui, ó, ela tem 10 notas. Escuta bem, e os caras reduzem para 4 notas. Dá de fazer com 4. É de cara, tu vê. Facilita a vida das pessoas. Quem é né? especialista é especialista. Aí tu vai desenvolvendo, né? A avó da Carol, a falecida avó da Carol, a dona Santina, falava, não há como profissional, né? É verdade. Quando alguém tentava arrumar alguma coisa e não dava certo, ele chamava o cara arrumava. Ele dizia assim, não há como profissional, né? E aí eu comecei a dar aula em 2017. Em 2017 eu comecei a dar aula, dava aula para algumas pessoas e aí fui desenvolvendo. Um método próprio, tudo usando vários livros, óbvio, né? Não tem como ensinar outro verbo to be, né? Só existe um. Então, sim, mas uma forma de diferente. E sempre tentando entender a dificuldade, porque meus alunos sempre foram pessoas simples, né? Então não tem como eu, tipo assim, dar aula de uma forma mais lúdica para uma pessoa que não entende, né? Vou falar de pronome, adjetivo, possessivo e não tem como, velho. Então é mais fácil a pessoa entender. Por exemplo, todo mundo pensa que o inglês é ao contrário, né? Muitas vezes a gente vê as palavras ao contrário. Mas a regra diz que os adjetivos vêm antes dos substantivos. Traduzido em português. As características das coisas, o tamanho, a cor, o modelo, vêm antes das coisas. Isso. Então, o celular verde, green cell phone. A característica do celular é ser verde, né? O pão amarelo, que seja, né? Yellow bread. Então, eu vou falar a característica das coisas em inglês sempre vão vir antes das coisas. Aquele azul copo, no caso, vai ser tipo... Exatamente. Só que Blue glass. blue glass. Pode ser. Então, a gente vai tentar... Tá preto. Eu e tu, Isso? lá em Miami. Gustavo Bolívar tocando pra nós, agora que só pode tocar lá, né? Não pode sair de Miami Não mais. pode sair, né? Tô certinho lá. Ô, meu embaixador. Então, é isso. É fazer as pessoas entenderem de uma forma mais prática, né? Legal, cara, porque legal. pra mim tem que fazer sentido. Eu sempre fui legal. preguiçoso pra estudar, essa é a verdade. Mas eu sempre fui curioso. Então, eu sempre queria assim, ó, cara, por que é assim? Porque se eu entendesse o porquê das coisas, era mais fácil para eu explicar e, consequentemente, eu já entendi. Claro. Então, o inglês é bem simples, né? Tu conta a quantidade de alunos que tu já teve, que já passou por ti, não conta? Cara, eu não parei para contar, tem um mas... amigo meu que vende imóveis ali em Criciúma, ali, vende só Minha Casa Minha Vida e botou mais de 150 milhões de vendas. Eu digo, não apela, né? Nossa. Só Minha Casa Minha Vida, 200 mil, né? 200 mil, né? 150 milhões. Eu digo, é bastante, né? É bastante. Digo, veio, nascesse já vendendo, né? Nasceu 5 meses de idade já vendeu Minha Casa Minha Vida. Tá louco. Mas eu digo, tu conta a quantidade de aluno, cara? Cara, que já passaram por mim, já passaram umas 1000 pessoas. Caraca, né? gente. Já. Os caras aprendem a falar mais rápido, né? Porque assim, ó, o meu parar foco pra olhar. aluno não é passar de um ano. Um aluno que estuda com um ano comigo, ele... Só Ele se ele pode quiser ir pra ver Miami. professor. É bem antes, né? Bem antes. Só que, tipo assim, a minha média é mandar 6 meses. A pessoa 6 meses tem que estar falando inglês comigo. Porque eu aprendi em 5, né? Por que eu vou ensinar em 2? Como diz o Pablo Marçal falou esse dia no debate,
ele falou de um projeto que ele fez ali, né? Um projeto que ele tem para a prefeitura. E aí o entrevistador perguntou, tu acha que dá para fazer isso aqui? Ele falou assim, ó, tu lembra do fulano? Tal, ele fez, né? Fez. Se alguém fez, dá. Exatamente. Se alguém fez, é porque dá, né? Se tu aprendeu em 5 meses, é porque dá de aprender em 5 meses, né? Dá pra aprender. Porque, como eu falei, tu não tem que estudar tudo, né? O problema é a organização. Então, pô, se tu sabe perguntar, responder positivamente, responder negativamente, tu já tá numa conversa. Boa. Então, pronto, né? Então, ó, em inglês, pra perguntar, tirando o verbo to be, tá? Excluindo ele. Todas as outras perguntas, a gente vai usar uma palavrinha que chama verbo auxiliar, uma coisa que não existe no português. Só que essa palavrinha, a gente chama de do, ou às vezes did, ou does, ela serve para mudar o tempo da frase. Então você fala assim, ó, do you like, você gosta? O you, todo mundo sabe que é você, né? Like, gostar, mas o do tá ali fazendo o quê? Ele tá mostrando que tá no presente. Do you like, você gosta? Se eu troco o do pelo did you like, você gostou? Ou você gostava? E não muda o like continua igual. Por isso que é mais fácil de aprender. Tu não tem que memorizar todos os verbos no presente, no passado, no futuro. Nem existe verbo no futuro em inglês. Então, eu só tenho que saber esses verbos auxiliares. E does? Does. O does, né? O D, O, S, o ES é pra he, she, pra ela, ele. Né? Então, por exemplo, does she like? Ela gosta. Na terceira pessoa tem essa diferencinha. Mas é o único momento que tem diferença. E o doesn't? O doesn't é negativa, né? She doesn't. Tu vê, eu lembro algumas coisas, mas... Exatamente. Mas é tão complicado. É o que eu te digo, porque era tão complicado que o cara acaba agarrando, além de agarrar um ranço... Imagina, né? sim. E o método de estudo brasileiro, parece que os americanos são ruins, querem matar nós, querem matar... é bem tranquilo. E o rico não presta, né? O cara aprende assim na escola, né? É verdade. E acho que tem uma ligação aí, porque pega ali o pessoal mais rico do Brasil também, né? 5% do pessoal que ganha acima de 10 mil, 3% só fala inglês, tem uma coligação da pessoa que fala inglês. Com certeza. Tem a ver. Pô, tu falou ali na tua reunião, cara, a maioria dos empresários aí precisa falar inglês, cara. Por mais que tu não tenha um campo hoje na tua vida que tu não precisa do inglês, mas vai chegar um momento que vai ser diferenciado. Eu atendi um cliente numa casa aqui em Criciúma, um cara milionário. O cara... Poxa, levei um golpe e tal. Eu disse, o que aconteceu, cara? Não, cara, foi o seguinte, eu fui fazer minha empresa, fui fazer um negócio muito grande nos Estados Unidos e eu fui obrigado a confiar no cara que estava traduzindo, eu não falava inglês, não fala ainda ele. E aí, cara, acabei fazendo um negócio ruim, tomei uma ré e ali foi 2 milhões de ré. Tá? Por não falar 2 inglês. 2 milhões é bastante. É bem mais barato, bem mais caro que o meu curso. Não, por não falar ele. Mas o depoimento dele, cara, eu não falava inglês e tive que confiar em alguém. Porque tu não fala? Sim. Ou tu leva alguém daqui que fala, ou tu tem que confiar em alguém que tá lá. Exato. Então. É complicado, né? Não, e tipo assim, ó, às vezes a pessoa também quer estudar, já veio gente assim, até ali na igreja. Chegaram assim, eu quero estudar, mas eu quero que seja assim, 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 assim. Digo, tá, então tu não. Cara, então tu não estuda comigo, tu estuda com outra pessoa que tu quer mandar, porque não tem como, cara. O método é teu, né? Exato. Não tem como e tu tem que e tu tem que entender as fases, cara. Tu tem que entender que por mais que tu saiba várias palavras, que nem o Chicão falou do does, o doesn't, falou do verbo to be que ele sabia, ainda é tudo separado. Eu tenho que organizar isso na cabeça dele para fazer sentido, senão não vai dar, entendeu? Então, é muito mais importante realmente pegar um professor, principalmente, né, não por causa de mim, tá? Mas que foi para fora do país, que entende de cultura, porque só traduzir não vai dar certo. Muitas das vezes não vai dar certo. Dá para aprender inglês sem sair do país? Dá para aprender inglês sem sair do país. Mas a questão cultural tu só aprende vivendo lá. Por exemplo, eu quero um café. I want a coffee. Literalmente, I want a coffee. Want é verbo querer. Mas não se pede café falando eu quero em inglês. Porque culturalmente é ofensivo. Parece que tu tá mandando a pessoa vai te tratar mal. Então como é que eu peço café em inglês? I would like some coffee. Eu gostaria de um café. Então eu tenho que usar expressões que são usadas no dia a dia para entender que é o jeito de falar. O cara levar uma cotovelada lá já. Não, exatamente. E fora que falar, né? Falar, se comunicar. Vi um vídeo do cara chegando na cafeteria falando, tem coffee? A mulher, yes, trouxe 10 cafezinhos. Ele falou, tem coffee. Ele falou, tem coffee, tá ligado? A mulher trouxe 10 cafezinhos pequenos, cara. E aí, tem que tomar todos. Aí ele riu, né? Mas tava ali, né? Então, tipo assim... Coffee, é verdade, é sério. Essa tem um vídeo. é boa, cara. E aí é engraçado por quê? Porque, cara, não é um tempo muito difícil. Só que, claro, né? Empresário, geralmente o pessoal tá na correria, não tem muito tempo. Por isso que eu também tô fazendo esse curso agora gravado. Pra pessoa não ter desculpa. Falar um negócio. O empresário tem. É. Quem não tem tempo é o cara desorganizado. Todo empresário, eu só atendo, a maioria que eu atendo é empresário. Eu ligo, eles atendem na hora. Sim. Na hora, não toca 2 vezes. Pup, fala, Chicão. Não, tô aqui em tal lugar, mas eu consigo... 5 minutos eu tenho. Os caras são organizados. Quem não tem tempo é quem é desorganizado.
Ou, na escala de valores, falar inglês não é Tanto importante, é verdade. Tão importante para a pessoa. Porque se o cara gosta de sinuca e tiver um campeonato de sinuca, ele vai jogar, ele vai dizer assim, gente, hoje eu não posso. O Diego sempre conta aqui que ele teve uma época da vida dele que 10 da manhã era o treino dele e podia cair o mundo, desabar o mundo. Cara, não dá 10, das 10 às 11 não tinha compromisso, não podia marcar nada. Exato, perfeito. Não, mas é isso aí, disciplina, né? Prioridade, disciplina. O Henrique Secone, nosso amigo, ele disse que é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Essa é boa, ele fala sempre, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Faz então sentido. O cara tá pronto, faz a diferença. Né? No Instagram, @oLucasGregório. Isso aí. Acha no Instagram, já pode mandar um direct, tem link lá também. Tem Já tudo aprende link um lá. monte ali também, né? Já aprende bastante, né? Ali já dá pra aprender Tem um vocabulário, gostinho palavras. já. E aí, dia 1º, né? Dia 1º de outubro ali eu vou fazer uma live às 7 horas da noite, onde eu vou apresentar o projeto do Mapa da Fluência. E aí, quem Show. quiser participar, Show de bola. só mandar um direct. Show de bola. Cara, Descomplicando o inglês. descomplicando inglês. isso Cara, aí. obrigado por ter aceitado o convite e bater esse papo Imagina, com a gente. um prazer tá? meu aí. Tamo junto. Show de bola. Fechou, Chicão? Acertei, não? É? Acertei na pauta? Só Tá bom. é difícil tu errar. Tá bom. Ainda não vi. Então tá bom. Gente, obrigado, um beijo no coração. Semana que vem tá de volta, todos os cortes você acompanha no Instagram e também no nosso TikTok. E o áudio da entrevista também vai pro Spotify. Valeu? Bye, bye.